Graça e paz, tudo bem com você? Nós estamos no livro de Jó e nós vamos ler hoje o capítulo 2. Ontem nós vimos, os desastres que aconteceram, na vida de Jó, depois que no capítulo 1, versículo 6, Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó e Deus o permite tocar no que ele tem, só não permite que ele coloque a mão nele, Ele permite com limite. E aí nós vamos ler hoje o capítulo 2. A segunda prova de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, aqui nós vemos a mesma reunião do capítulo 1, tá? Veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vem? Mesma pergunta do capítulo 1, até marquei aqui. Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Pela segunda vez o Senhor pergunta para ele, do servo Jó, Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. E aí aqui nós vemos, o Senhor dizendo que ele continua íntegro, apesar dele ter destruído, de ter permitido, Satanás destruir grandes coisas, nesse desastre que aconteceu, no capítulo 1. Foram exterminados o gado, os servos e os filhos de Jó, tudo no mesmo instante, E aí, no 4, Satanás responde. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a sua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então ele não conseguiu tocar nas bênçãos que Jó tinha e agora ele quer tocar no físico, Toca no físico para ver se ele não vai blasfemar. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Ou seja, ele não podia morrer, tinha limite novamente, Ele podia tocar, mas com limite novamente. Jó, ele vai sofrer no físico, mental e emocional. 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E aqui não tem discriminando, exatamente qual era a doença de Jó, Porém, em versículos mais pra frente, nós vamos ver aí, que ele sugere, algumas combinações de problema. Então, ele teve a aparência desfigurada, ele teve infecção na pele, magreza extrema, muita coceira, mau hálito, insônia, infecção, dores agudas e febre. Isso nos versículos mais pra frente que nós vamos ler. Então, só fala aqui tumores malignos, mas não fala exatamente qual foi a doença de Jó. Mas lembrando que ele foi ferido com a permissão do Senhor. O Senhor permitiu, com limite, mas permitiu que ele fosse provado. Então, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não aceita, não entende, E muitas vezes pode ser a mão do Senhor, nos ensinando algo, nos provando por algo, Enfim. Versículo 8. Jó sentado em cinza, e esse sentado em cinza pode ser um sinal de lamento e luto profundo pela morte dos filhos. Como se fosse naquela hora que ele rasga as vestes e joga o pó, são as mesmas expressões, São expressões usadas antigamente para mostrar, um lamento profundo, E ele pega um caco de barro, um pedaço de cerâmica, para se raspar, para raspar as feridas, Então Jó sentado em cinza pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher lhe disse. E aí, essa mulher passou pelas mesmas dores que Jó, Então, se ele perdeu todo o rebanho, ela também perdeu. Se ele perdeu os 10 filhos, ela também perdeu. Então, ela só não está com o corpo enfermo. Mas ela também passou por tudo isso. E acho que ela está cansada, o que é normal na nossa vida quando existem muitas provas, E ela disse para Jó, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Então, olha o que ela fala para ele, E pacientemente Jó responde, Versículo 10. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? E aqui esse doida, que fique bem claro, ele não está falando no sentido intelectual, não é de maluca, Mas sim de afrontar o Senhor mesmo, Como você fala como uma doida. Como que ela pode falar isso de Deus, Se Deus deu tudo para eles de bom, por que ele não pode dar o mal? A mesma coisa que ele fala aqui no capítulo 1. No saí do ventre da minha mãe, no tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se a gente analisar esse texto com esse, é basicamente a mesma resposta, A gente recebe o bem, por que vai reclamar quando vem o mal, Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E aí nós vemos um homem totalmente íntegro até na sua mais profunda provação. Porque, como eu disse aqui, Ele sofreu no seu físico, ele tinha dores, sofreu mentalmente e sofreu muito emocionalmente. Imagina perder os 10 filhos de uma vez só. Então não foi fácil o que esse homem passou, E aí aqui a gente vai ver a visita dos amigos. Então, versículo 11. Quando 3 amigos de Jó ouviram, como eu disse ontem, nessa época aqui não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, Então as notícias demoravam a chegar porque alguém tinha que ir até lá, Como eu li com vocês aqui ontem, Sempre sobrou alguém para escapar e trazer a notícia. Sobrou alguém que escapou e trouxe a notícia. Escapou alguém e trouxe a notícia, Sempre sobrou alguém. Nas 4 catástrofes aqui, o Senhor permitiu que sobrasse alguém para contar para Jó. E aqui é a mesma coisa, Quando fala aqui que eles ouviram, esse ouviram pode ter passado-se meses até a notícia chegar neles, Então pode ser que passaram-se meses até que eles ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele. Então quando 3 amigos de Jó ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele, vieram, cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, de Temã, Bildade, o Suíta, de Suá, e Zofar, o Naamatita, de Naamate. Então, esses 3 amigos, cada um dos seus lugares, ouviram, passado o tempo, não se sabe quanto, que Jó estava sofrendo. E aí eles combinaram de ir visitá-lo. Tinham combinado de ir junto, condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então, ergueram
a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Aqui nós vamos ver essa atitude deles, né, de rasgar o manto, jogar o pó, né, é uma atitude que mostrava, né, que eles se identificavam com a dor de Jó. No entanto, o fato deles se identificarem tanto aqui, a dor deles é tão profunda e o ato deles é tão exagerado que parece que Jó tinha morrido, sabe? Parece que eles não estavam acreditando que ele ia sair daquela situação, de tão terrível que estava a situação de Jó. E esses 7 dias e 7 noites, né, que eles ficam ali em silêncio, aqui no próximo a gente vai ver o primeiro diálogo, eles ficam ali em silêncio, né, sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites e ninguém disse uma só palavra. Quando acontecia um caso como esse, né, as pessoas que iam visitar, era uma tradição, né, elas tinham que esperar que a pessoa que estava sofrendo dissesse a primeira coisa. Então aqui vai acontecer o primeiro diálogo e Jó que vai falar pela primeira vez. Por quê? Porque era a tradição deles lá, né, naquela época. Eles não podiam falar antes de Jó, então eles ficam ali em silêncio, apenas aguardando o tempo de Jó, o tempo que ele se sentiria preparado ali para falar alguma coisa, né, porque a dor estava tão profunda que não tinha como eles falarem nada, e Jó tinha que ser o primeiro a falar alguma coisa. E aí amanhã a gente vai continuar aqui a nossa leitura para ler o que Jó vai dizer nesse primeiro diálogo. Que Deus abençoe a sua vida e que amanhã você possa estar aqui novamente comigo para ler mais uma porção em nome de Jesus.